Hoje eu tenho um prazer enorme de trazer aqui a minha professora de mestrado. Eu fiz mestrado em tecnologia de alimentos, especializada em carnes, a Cleia. E a Cleia é veterinária e trabalha na UFMG hoje. Eu vou pedir para ela se apresentar, porque o currículo dela é muito extenso, eu não consegui decorar. E hoje nosso podcast vai ser sobre carnes e algumas dicas e orientações sobre segurança alimentar. Cleia, me conta um pouco da sua trajetória. Então, Sérgio, primeiro quero agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui participando com você nesse momento que possa ser bastante esclarecedor aí, né, para as pessoas. Eu me formei na UFMG em 1996, há quase 30 anos, né, 29 anos, e me identifiquei muito durante a formação do curso nessa área de produtos de origem animal. A medicina veterinária, ela tem várias áreas de atuação, né, e muitas vezes nós somos identificados basicamente pela lida com os animais nas propriedades, nas fazendas, né, as grandes animais, e com os animais pets, que realmente é uma área bastante forte da medicina veterinária. Só que a veterinária trabalha pensando na saúde animal com o impacto da relação do animal com o homem, né? E nessa área de produtos de origem animal, eu me dediquei a estudar mais a parte da inspeção de produtos de origem animal, né? Como dar essa garantia sanitária para os produtos que são consumidos pelo ser humano. Então, após a minha formação, eu tive um convite para participar de um projeto de aperfeiçoamento, e aí me despertei para a área do mestrado. Fiz um mestrado em ciência de alimentos na Faculdade de Farmácia, trabalhando com um produto à base de carne também, né? E depois eu fiz o doutorado na área de inspeção, com aprimoramento na área de tecnologia, né, de conservação de produtos cárneos, especificamente a carne moída, né, que é um produto aí que nos preocupa sob o ponto de vista de segurança. E aí fui desenvolvendo a minha trajetória, né, fui convidada para ser professora lá numa instituição onde a gente se conheceu, né, eu dava aula no curso de graduação, aí quando abriu o curso de mestrado lá, eu também fiz parte do corpo docente, e depois eu passei no concurso, estou na UFMG já há 13 anos, especificamente me dedicando principalmente à área de inspeção de carne e produtos derivados. Hoje você é professora da UFMG. Sim. Na área de inspeção de carne. Inspeção de carne e produtos derivados. Então é isso, aproveitem, porque não é todo dia que a gente tem uma especialista para esclarecer para a gente todos os mitos e todas as verdades e mentiras que existem sobre carne, né? Então a Mariana vai fazer uma pergunta para ela aí e nós vamos seguir a entrevista, vamos explorar o máximo possível dos conhecimentos da Cleia. Numa era onde a gente tem tentado comer cada vez melhor e buscar produtos que são de fato qualidade, a gente tem aprendido a ler rótulo. E carne, na embalagem, ela contém vários selos. Para quem nunca viu isso, vale a pena olhar lá no supermercado. Cleia, explica pra gente o que significa cada selo contido na embalagem da carne? Existe uma legislação com relação às informações obrigatórias no rótulo, e os produtos de origem animal, além da carne, né, os ovos, leites, o pescado e o mel, eles, quando passam por um processo de industrialização, uma das informações extremamente importantes é o registro daquela empresa junto ao órgão fiscalizador. Então, dentro do processamento desses alimentos, produtos alimentícios e matérias-primas, a gente tem ali um registro numérico daquela empresa junto ao órgão. Então, a gente encontra lá uma identificação de letras, né? SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ou CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ou CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. E, hierarquicamente, essa inspeção ela acontece pelo órgão fiscalizador do estado, do município, ou o órgão federal, que é o Ministério da Agricultura. Então, uma forma do consumidor identificar se esse produto passou por um serviço de inspeção que visa destinar um alimento seguro, sob o ponto de vista sanitário, higiênico e sanitário, para o consumidor, é identificar esse selo, né, que está claramente apresentado no rótulo do produto. E esses selos, eles são independentes. Então, se eu tenho um selo, um CIF, de inspeção federal, aí eu posso vender no Brasil todo, mas se eu tenho um SIM, que é de inspeção municipal, eu não posso pegar esse SIM que foi aqui inspecionado de Belo Horizonte e eu não posso vender ele no Rio de Janeiro. Essa é a orientação, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente, em função dessa dificuldade, às vezes, de abastecer o mercado, o governo federal ele abriu a possibilidade de que um estabelecimento que tenha
o serviço de inspeção municipal e até estadual, ele possa comercializar além da fronteira dele. Existe uma limitação de prazo para isso acontecer. Antes dessa abertura, nós, para comercializarmos um produto com o serviço de inspeção estadual, precisávamos pedir a equivalência, que vem dentro de um sistema de critérios que é chamado SISB, né, que é um sistema brasileiro, né, de inspeção que vai permitir e analisar se o serviço daquela indústria, né, sob inspeção estadual, ele cumpre os critérios para romper a fronteira do estado, do município e ser distribuído pelo Brasil todo. Primariamente, nós temos a obrigatoriedade para a distribuição e para a exportação de produtos brasileiros para fora, né, a comercialização internacional, que o frigorífico ele tem o CIF, né, ou o SISB. O SISB, que é a equivalência. Então, assim, o mínimo que eu tenho que ter num produto para que eu consuma, quando eu pego o produto, tem que ter o SIM. O SIM é o mínimo. Exatamente. É o municipal. Municipal. E aí, se tiver o estadual, melhor. Na verdade, essa limitação ela vai ser muito mais por uma questão comercial, né? Então, eu estou produzindo algo em Minas Gerais, que tem o CIA, né, que está sobre a vigilância e sobre as normativas do Instituto Mineiro de Agropecuária. Inicialmente, antes dessa nova alternativa que o governo deu para essa comercialização, ele só poderia ser comercializado dentro do estado de Minas Gerais. Para ser comercializado, por exemplo, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, ele deveria ter aí um cadastramento, uma autorização para ter essa certificação pelo SISB. Quais são os produtos que você falou? Nós temos os... Carne, ovos, ovos, laticínios, pescado, mel e o leite. E todos os seus produtos derivados. Todos os derivados do leite. Essas são as matrizes, né? Então, por exemplo, no mel, aí você tem os produtos apícolas, todos eles sujeitos à inspeção, né? Então, por quê? Porque os alimentos, as matérias-primas de origem animal, elas dependem da saúde do animal, né? Então, existe todo um trabalho aí com um olhar veterinário para que a matéria-prima, o insumo, seja ele o animal que será abatido para produção de carne que será transformada, ele tem essa segurança. Mariana, você gosta muito de comprar produto da roça. Conta aí, vai, pergunta para a Cleia. Eu ia fazer essa pergunta agora. A priori, a gente tem a sensação de comprar um produto ali de um pequeno produtor e ter essa sensação de que aquele produto ele tem mais qualidade. Só que nem sempre isso é verdade, né, Cleia? Porque ali ele não tem um parâmetro para produção, na verdade, né? Exatamente. Qual que é a grande preocupação, né? E a principal orientação que nós podemos dar? Nós não estamos dizendo aqui que nós somos contrários a uma produção artesanal. Minas, hoje, ela reforça, dentro do conceito aí de queijo Minas artesanal e a forma como ele foi certificado, que existe a possibilidade de disponibilizarmos produtos seguros, produtos sensorialmente maravilhosos, né? Quando a gente fala da preocupação com a produção artesanal, é porque nós estamos preocupados com a forma higiênica e sanitária que aqueles produtos estão sendo produzidos, que estão sendo elaborados. Então, nós não temos segurança, nós não conhecemos as instalações de uma fábrica de linguiça, uma fábrica, um local que abate frango para ser destinado. Por quê? Porque por mais que aquela pessoa tenha uma preocupação, ela não tem o rigor que é necessário muitas vezes, nem de conhecimento da matéria-prima, né? Então, vamos pensar que animal... em quais condições de saúde esse animal tinha para produzir uma matéria-prima que será utilizada, por exemplo, na fabricação de uma linguiça caseira. O fato de você não usar um conservante na linguiça caseira não isenta esse produto de risco. Muito pelo contrário, você não tem o conservante, mas você tem a possibilidade de ter um micro-organismo que pode levar à morte. No caso, por exemplo, do Clostridium, que vai produzir uma toxina que é termorresistente e que nem no processo de cocção, de fritura que o consumidor faz em casa, vai garantir que ela será eliminada. Muitas vezes, ou quase sempre, ou quase nunca, ela será. Então, comprar um produto artesanal que está lá na feira, que não teve uma condição de produção controlada, que não tem o carinho, que não tem um processo de transporte adequado, né? Que não tem, durante o processo de exposição, uma temperatura de armazenamento adequado, nos faz apresentar um processo extremamente fragilizado de segurança.
né? Dentro da indústria, nós temos as preocupações e temos como monitorar todo o processo, inclusive na quantidade de todos os ingredientes que são utilizados. Tá. Bom, o que você me diz dessa apreensão que nós tivemos aqui em Belo Horizonte de carne moída? Sendo distribuída. Aí ali a gente vê... Para quem não viu esse vídeo, nós vamos colocar ele aqui para vocês poderem ver. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, porque existe toda uma preocupação, tanto do Ministério da Agricultura e dos órgãos fiscalizadores dentro da indústria e fora dela. Porque na comercialização a gente tem um trabalho também muito dedicado e muito presente da vigilância sanitária. Então existe um controle da saída desse produto da indústria até a chegada no comércio. O que nós percebemos é que acontecem ainda os abates clandestinos, a comercialização de produtos de origem animal no mercado clandestino, né? Na tentativa de disponibilizar um produto de baixo custo para os açougues, para o varejo. Nos estabelecimentos comerciais que passam pelo controle da vigilância sanitária, teoricamente a gente espera que esse produto não chegue lá. O que acontece? Ele vem de onde? Ele vem sendo transportado em quais condições? De temperatura, de estrutura de caminhão, de higiene do transportador, dos utensílios que transportam. E, às vezes, eles vão abastecer diretamente um restaurante mal intencionado, que não é o caso da maioria, mas que quer comprar um produto de baixa qualidade. Na verdade, ele acredita que ele está comprando de boa qualidade, mas ele quer pagar barato. E nessa intenção, ele expõe uma população em risco. Não dá para ter milagre, né? Não existe. Vê isso em todas as áreas. Não existe isso. Eu tenho uma dúvida, assim. Na verdade, a Cleia foi minha professora no meu mestrado em tecnologia de alimentos. Fabricação de linguiça. A fabricação de linguiça, ela tem carboidrato? Na verdade, nós temos... para todos os produtos de origem animal, nós temos um regulamento específico. Para cada produto, a gente tem o que a gente chama de RTIQ, que é Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Então, para produzir uma linguiça toscana, no Brasil, nós não conseguimos produzir. Aquela do churrasco, né? Porque nós não estamos na região de denominação geográfica desse produto. O que o Brasil faz? Baseado nos ingredientes e na tecnologia que é utilizada lá para poder produzir esse produto, nós aqui produzimos um produto que é considerado tipo toscana. Então, nós temos um produto, uma salsicha tipo Viena, nós temos um salaminho tipo italiano, porque ele se assemelha na sua composição. Mas a gente sabe que existem outros fatores regionais, de temperatura, de clima, que vão caracterizar sensorialmente aquele produto. Baseado nisso, a legislação do Ministério da Agricultura, ele estabelece o máximo e o mínimo de ingredientes que vão descrever e vão caracterizar aquele produto. Então, eu vou produzir uma linguiça tipo toscana. Existe lá no RTIQ, no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade desse produto, qual é a quantidade mínima de carne, qual é a carne que deverá ser utilizada, se é carne bovina, se é suína, se pode misturar duas espécies, qual o teor máximo de gordura, se pode adicionar alguma substância, por exemplo, um carboidrato. Pode pôr fécula de batata. Porque pode colocar. Você pode colocar fécula de amido, de batata, de milho. Para quê? Para ele... tecnologicamente você conseguir moldar aquele produto, né? E para cada produto vai ter uma formulação, às vezes 10%, alguns produtos no máximo 30%, como o caso dos empanados, por exemplo. Então, cada produto ele vai ter uma limitação máxima e mínima de qualquer que seja o ingrediente utilizado. Mas aquela linguiça da Sadia ou da Perdigão, aquela que é fofinha, que tem água dentro, aquela linguiça ali, ela tem fécula de batata, que é purê de batata em pó. Em algumas, talvez esse seja um dos ingredientes que seja alternativa, porque ela pode utilizar, ela pode usar o recurso, por exemplo, de proteína texturizada de soja. Qual que é a função desses amidos, desses carboidratos e de algumas substâncias, né, no caso da soja? É colaborar para o processo de retenção de água, porque é o que vai dar suculência e maciez ao produto. E é por isso, então, que quando a gente faz uma linguiça caseira, a estrutura, ela estoura muito mais e é muito mais... Fica seca, né? Na verdade, ela é mais seca, né? E o que acontece? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma almôndega, aqueles bolinhos de carne em casa, muitas pessoas usam o recurso ou da farinha de pão, ou da farinha de trigo, ou do amido, né? De algumas marcas aí. Por quê? Porque ele
quer simular aquilo que a indústria usa. Então, em casa, nós vamos colocar o ovo. O ovo, a clara principalmente, ele tem uma estrutura que é a albumina, que vai favorecer essa permanência da água, da suculência da própria carne, né? Durante o processo, inclusive, de cocção, posteriormente. Se a gente não tem essa composição, na hora que você submete ao calor, essas proteínas, elas se desnaturam, existe uma modificação estrutural de toda a carne, de todos os componentes, e essa água é liberada. Então, a tecnologia e o uso de aditivos pela indústria, ela tem função tecnológica, né? Pode ser usada para adulterar, pode ter uma fraude, mas aí a gente está falando de má intenção, a gente está falando de um processo que pode gerar até um processo criminal, né? E considerando que para produzir qualquer produto de origem animal, a indústria ela tem que ser registrada, ela tem um número e ela sofre inspeção. Ela sofre inspeção e todos os produtos que ela produz, eles têm que obrigatoriamente ter um memorial descritivo do produto, porque é nesse momento que o serviço de inspeção vai verificar se ele atende o chamado Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. E ele é aprovado. E a inspeção monitora. Então, se ele foge àquilo que foi aprovado, ele está cometendo uma fraude, ele está cometendo uma adulteração e lesando o consumidor. E ele vai ser punido por isso. O mundo da internet é um mundo sem lei mesmo, né? E aí, a gente falando sobre alimentação, no ramo da produção de aves, a gente sabe que aqueles pintinhos que nascem fêmeas, eles são separados ali para postura, né? E os machos, para essa finalidade, então, eles não têm função. E aí tem um vídeo que fica rodando e que realmente é muito cruel, que vai mostrar ali os pintinhos machos sendo moídos para a produção de um produto final, que é o que a gente chama de nugget, né? Quem é que nunca viu esse vídeo? E aí eu tô com uma pessoa que não há melhor pessoa do que ela, que é a Cleia. Ela é professora da questão de inspeção de produto animal. E aí ela vai falar pra gente se isso condiz com a realidade ou não. Então, se prepara. Na indústria, né, da produção de frango, nós temos esse interesse realmente, né? Nós temos as granjas de postura e nós temos as granjas que têm o interesse na produção da carne. Para a postura, o que a gente tem é o interesse na fêmea, né? Então, no momento lá, no início, quando a gente tem a fase inicial, após o nascimento da ave, né, do pintinho, é feita a chamada sexagem. Para quê? Para selecionar as fêmeas para serem destinadas a essa produção de ovos. No Brasil, de fato, esses machos eles são eliminados. Como que eles são eliminados? Eles são abatidos, né, por um processo de decapitação que é feito ali com uma técnica, e aí a gente tem a morte instantânea sem sofrimento desse pintinho. Já existe, né, há bastante tempo, estudos para que essa sexagem aconteça no ovo, né? Para quê? Para evitar que esse pintinho ele venha a se desenvolver, né? E aí a gente tem a seleção ali para a incubação e o nascimento apenas de fêmeas. Inclusive, na Europa já existe isso, já tem sido feito. No Brasil, ainda é permitida essa sexagem com essa separação do macho e a decapitação, e ele, então, ele passa por um processo de autoclavagem e descarte, né? Existe, de fato, toda essa divulgação desse mito de que esses pintinhos, então, descartados, eles virariam aí um produto estruturado à base de frango, né? Os empanados, especialmente conhecidos aí como nuggets. Isso não é verdade, a legislação não permite isso. A medicina veterinária, ela entende essa preocupação do consumidor, né? Nós também estamos aí, de uma forma, para alguns até, com um pensamento que possa parecer contraditório, mas no sentido de sempre garantir as melhores condições, inclusive para o animal, né? Para nós, da medicina veterinária, seria algo inadmissível, né? Permitir que um animal vivo, um pintinho, fosse destinado, e ele iria também contra toda a nossa preocupação sob o ponto de vista sanitário e higiênico, né? Então, a gente observa que na mídia existe uma montagem de um processo de seleção desses pintinhos vivos e um vídeo no início do processo de nuggets. Então, quando a gente vê o vídeo, a gente vê esse final do processo de separação dos pintinhos e o pintinho caindo numa caixa
e eles retiraram essa parte da caixa e colocaram ali um equipamento que inicia o processo do nuggets. Então, não é verdadeiro essa informação, né? E, de novo, a gente tem todo um processo de monitoramento desse trabalho nas granjas, porque nós temos a preocupação com o serviço de defesa animal, né? Estamos vivenciando aí uma possível crise, inclusive econômica, não apenas sanitária, com a gripe aviária. Então, prontamente, no primeiro caso suspeito, o Ministério e todo o conhecimento da medicina veterinária foi colocado em prática exatamente porque a nossa preocupação é sanitária, né? Tanto para o animal, para o mundo animal, quanto o impacto disso para a saúde humana. Né? Então, a medicina veterinária, ela trabalha desde sempre com o que a gente chama de saúde única. A gente preocupa com a saúde animal, com o meio ambiente e com o impacto disso para a saúde humana. Então, é descabido a gente pensar que haveria autorização para a utilização de pintinhos para a produção de nuggets. Então, a tecnologia seria terrível, né, inclusive. Cachorro-quente fazia parte da infância da maioria das crianças, fazia parte da minha também. E aí hoje a gente ouve uma história de que salsicha não pode ser consumida porque aquele produto tem tudo, menos carne, né? Que é misturado um monte de coisa. Isso é verdade ou não? Então, novamente, né? Todos os produtos, eles têm o seu regulamento técnico de identidade e qualidade. Por que a indústria utiliza algumas matérias-primas para produzir esses chamados produtos derivados comestíveis? Porque a indústria também trabalha na parte de fertilizante, nós temos um aproveitamento de quase 100% de tudo aquilo que chega na indústria. Ou para produtos comestíveis, ou para fertilizantes, para produtos comestíveis para os seres humanos, para o mundo animal. Então, a gente sempre encontra uma legislação que vai ser orientativa com relação a isso. Quando o animal é abatido, nós temos algumas partes dessa musculatura que vai ser transformada em carne por um processo bioquímico, né, que a gente chama de transformação, resolução do rigor mortis. Então, a gente tem um músculo sendo transformado em carne. E essa carne, então, ela será utilizada como matéria-prima no processamento de vários produtos. Nós temos alguns produtos derivados, como a salsicha, que utilizam como base a carne. Todo produto derivado da carne, a base principal é carne. Existe um mito de que esses produtos derivados, eles são obtidos pelos produtos que seriam condenados na indústria, descartados, que seriam lixo. Na verdade, grande parte desses produtos, dessa matéria-prima, é porque ela não tem um valor comercial direto para o consumidor. Então, às vezes, é uma carne com mais tecido conjuntivo, com mais tecido gorduroso, e ela só é liberada para esse uso industrial se o animal que deu origem a ela passou pela inspeção e foi liberado para a gente aproveitar a picanha, o lombo e todos os outros cortes que a gente considera de alto valor comercial. Então, o que fica na indústria para transformar, ele tem a sua segurança sob o ponto de vista microbiológico, sanitário. E a indústria tem tecnologias para usar essa matéria-prima de outra forma. Então, para a salsicha, para o salame, o que nós temos? Uma constituição mínima de carne com um percentual de gordura e seus ingredientes que são permitidos. Existe essa preocupação de que eu jogaria fora porque estaria estragado e eu estou transformando um produto derivado. Isso não é verdade, né? A pergunta veio de um conceito interessante que o cachorro-quente ele faz parte do nosso... Da cultura. Da questão da cultura, do afeto. Memória afetiva, da né? memória afetiva. Eu acredito que nenhum médico, nenhum nutricionista, nenhum nutrólogo, nenhum médico vai fazer uma prescrição, uma orientação nutricional e vai incluir produtos derivados na sua orientação, né? A gente sabe o risco que isso eventualmente pode trazer, mas considerando que a gente tem uma segurança na elaboração e no rigor do respeito ao que é aquele produto, a pessoa que, sob o meu ponto de vista, consome eventualmente e que tem uma dieta equilibrada, isso não traz dano para ela, né? Então, sempre se preocupar, se questionar o porquê eu quero comer, né? Se a fome é uma fome, se é um desejo de comer e o quanto aquilo vai interferir. Se você faz uma boa escolha com relação a um produto que foi obtido numa indústria que tem um registro oficial de inspeção, você tem uma garantia, né? O que a gente não pode é incluir esse tipo de produto que hoje é classificado como ultraprocessado, numa rotina alimentar, né? Porque isso de fato não vai trazer nenhum benefício para você. Então, se eventualmente
eu penso que você está com vontade de comer um cachorro-quente, está com vontade de comer um salaminho, e se isso faz parte da sua rotina de uma forma esporádica, você tem a garantia da indústria que fez a inspeção de que é um produto adequado para o consumo. E aí, na nutrologia, eu até te pergunto, tem alguns outros componentes, né, na salsicha ali que podem ser considerados maléficos para a saúde? É o que a Cleia falou, né? Ali a principal fonte é proteína, a proteína que está liberada, a proteína animal, tem que ter, obviamente, emulsificantes e substâncias que vão fazer a agregação para aquilo, não, né, quando fritar ou quando cozinhar, não ficar ali solto, mas tem dentro dos parâmetros permitidos, conservantes, obviamente substâncias para dar cor, né, que são artificiais, então por isso que não deve ser um consumo diário, mas ele é seguro do ponto de vista biológico para um consumo esporádico, né? Pode. É isso que é importante, né? O consumidor, a pessoa que faça a escolha de consumir esse produto, porque ela não é um produto, né? Que vai fazer a sua rotina, não é aquilo. E a gente tem uma questão que é muito importante, que existem pessoas que, de fato, ou elas têm alergia, ou elas têm intolerância, e elas precisam de um acompanhamento. Então, às vezes, ela tem um problema intestinal, um problema gástrico, que, de fato, se ela consumir uma vez por semana, uma vez por mês, toda vez que ela consome, aquilo vai causar um efeito. Todos os ingredientes, para serem aprovados, para serem utilizados em um produto, eles passam por um critério pelo FDA, pela vigilância sanitária. A gente tem uma lista de aditivos que são, essa lista é chamada de, geralmente reconhecido como seguros. Então, a quantidade utilizada, ela tem que cumprir única e exclusivamente o seu fim tecnológico. Se ela é utilizada para qualquer coisa, no sentido de mascarar, de criar uma composição, algo que eventualmente ofereça mais risco do que ele verdadeiramente cumpre na sua função, ele não é permitido. Só para complementar a questão dos embutidos e da salsicha, o que mais nos preocupa em termos de conservantes, né? Que o consumidor ele sempre está sendo trazido a pensar, é a questão do nitrato e nitrito. Então, de fato, nós sabemos que são substâncias potencialmente cancerígenas. Então, produtos, por exemplo, que são defumados de forma artesanal, com o uso de fumaça, nós sabemos que o calor ele é uma fonte que vai favorecer a formação dessas substâncias por um processo de degradação, né? Só que, dentro dos produtos de origem animal, nós temos uma legislação que determina que a quantidade máxima de nitrato e nitrito numa formulação é de 2 partes por milhão. Então, de 1 milhão de partes que compõem aquele produto, apenas 2 devem ser o nitrato ou o nitrito que está ali na composição. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho um histórico, por exemplo, de câncer na família, a gente sabe que a pessoa tem que monitorar, talvez ela nem saiba. E a gente, então, entende que o consumo de produtos derivados, hoje chamados de ultraprocessados, ele deve ser feito com moderação mesmo. Com certeza. É uma questão de segurança para todos. E se você tem um histórico, é importante ainda mais evitar esse tipo de consumo, né? Nem sempre o peso do produto que a gente compra condiz com a realidade. E a gente já viu alguns vídeos na internet mostrando ali pequenas produções inserindo água no frango para fazer com que ele fique melhor visto ali, maior, né, e etc. Isso acontece de verdade, Cleia? No processamento do frango, né, do abate do frango, nós temos uma linha, né, que inicialmente após a dependura do animal, né, quando ele chega no estabelecimento, ele tem um período de descanso num ambiente climatizado, né, porque isso é importante para a questão do estresse do animal. Então ele inicia um processo, aí ele passa por um tanque de escalda, uma água com uma temperatura mais elevada, que vai favorecer a retirada das penas, e no final desse processo, após a evisceração do animal, e ele passar por alguns pontos que a gente chama de linhas de inspeção, né? Então, estrategicamente, nós temos os auxiliares da inspeção, que junto com o médico veterinário vai monitorar a presença de algumas alterações anatomopatológicas que podem eventualmente serem associadas a problemas de riscos para a saúde humana. Então é feito um critério e quando no final dessa linha de abate das aves, né, dos frangos, eles chegam num tanque que é chamado chiller, com uma temperatura baixa, para que essa carcaça ela seja resfriada e então siga para o congelamento.
Esse é um dos considerados pontos críticos nesse abate, sob o ponto de vista microbiológico, porque essa água precisa ter essa temperatura controlada e um fluxo contínuo de troca, e a qualidade da água, então, é monitorada. Esse vídeo, ele faz uma associação com uma dessas últimas etapas, que é esse momento em que ele é mergulhado nesse tanque de água gelada. Por quê? Porque nesse momento existe naturalmente uma absorção de água pela carcaça. Ele fica ali um tempo e por uma composição, uma ligação com as proteínas da carne da estrutura do próprio frango, ele absorve. Só que existe uma legislação que limita a quantidade de água. Por quê? Porque no congelamento, essa água que foi absorvida, ela vai ser computada no peso final dessa carcaça, desse frango. Então, a legislação limita a um valor de 6% do peso total daquele frango, daquela carcaça. Então, já é estimado que ele pode absorver até 6%. O que a gente vê nesses vídeos? O que a gente observa? Uma fraude. Uma injeção... aquela injeção é fraude. É fraude. Geralmente associado à água, um polifosfato, que vai aumentar a capacidade dessa carcaça em absorver essa água. E aí, ele absorvendo mais 30%, 40% de água, ele, ao ser congelado, ele vai disponibilizar um produto que tem 700 gramas de proteína de frango, de carne de frango, e 300 de água, ou 400. Então, isso é um processo que dentro de uma indústria que passa pelo seu sistema, que tem o seu registro e que é inspecionada, não acontece. Porque seria uma tecnologia que estaria sendo mostrada a olhos nus. Para todos, E a equipe da inspeção não vai permitir isso. Então, as grandes indústrias, isso não vai acontecer. Existem, claro, mecanismos de tentar burlar isso, mas a indústria inspecionada, ela vai ter a sua água coletada, ela mesmo dentro do programa de autocontrole, ela vai ter que demonstrar a qualidade da água, a pureza da água, o peso do frango. Então, por amostragem, faz essa pesagem do frango, congelado, antes dele entrar no chiller, depois. Então, é feito todo um controle. No vídeo, a gente vê que o ambiente não é um ambiente, não deve ser Brasil, que dali deve ser em outro país, Mesmo que seja aqui, que aparentemente parece não ser, nos indica, parece nos mostrar que não é um ambiente industrial. Que é clandestino. Que provavelmente, se ele está acontecendo, eram umas condições totalmente fora do contexto industrial, Mas... Então, esse é mito que injeta água no frango. Na verdade, pode até acontecer. Dentro do protocolo de você se disponibilizar a comprar um produto desse no varejo, você busque comprar um produto que tenha o selo da inspeção, que muito provavelmente esse processo não aconteceu. Se ele aconteceu, foi intencional, e aí a empresa pode ser autuada, pode ser interditada, ela vai sofrer todas as sanções previstas na legislação. E aí, dentro desse ramo, desse assunto, então, frango, existem alguns estudos que mostram que durante a gravidez, consumir muita carne de frango, o arsênio, ele prejudica ali na formação, na diferenciação do sexo, é isso? Diferenciação do sexo cerebral da criança, E também tem estudos mostrando que o consumo de carne de frango em excesso com arsênio, e aí a Cléia vai explicar isso pra gente, pode diminuir até o tamanho do pinto do menino, a genitália do menino. Entendeu? E da escolha dos brinquedos do menino, porque há uma diferenciação sexual, porque o sexo cerebral ele é formado ali da 6ª à 10ª semana de gestação. Então, a criança teria que lutar contra o estrogênio da própria mãe e mais os xenoestrógenos da natureza. E um deles seria esse arsênio, que é usado, arsênico, que é usado na carne de frango. Isso existe? Usa mesmo esse arsênico? É verdade ou é mito? Então, esse é um outro mito, que é colocado aí, e que, de fato, causa bastante preocupação, considerando que nós estamos falando de um processo de produção controlado, e de um sistema de abate inspecionado. A legislação brasileira, ela proíbe a utilização de
substâncias, algumas substâncias, e outras quando são necessárias, porque a gente está lidando com a vida animal e a gente, ao concentrar, né, ao criar os animais de uma forma mais restrita, as doenças podem acontecer e esses animais possivelmente há necessidade de serem tratados, até com antibióticos. E o que a gente preconiza e o que a gente deseja e o que existe na legislação é que o sistema de defesa animal, nas orientações, siga o período de carência do medicamento, caso ele seja utilizado. Então, tanto na bovinocultura de leite, quanto na produção de aves, né, seja de postura, seja de corte, havendo necessidade de tratar aqueles animais, é necessário que seja tratado. Existem medicamentos que são permitidos para uso, né, para a saúde animal, e obrigatoriamente deve-se seguir o período de carência para que aquele produto, aquele ovo, aquele leite, aquela carne, seja destinado ao consumo humano. Então, existe dentro desse protocolo de segurança, no Brasil, um programa que chama Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Então, se dentro da produção isso não é atendido, em algum momento isso vai ser descoberto. E a indústria e o produtor, ele vai ser penalizado em relação a isso. Então, não há esse interesse de incluir esses ingredientes para ter um benefício, né? Porque esse efeito ele vai chegar e vai ser descoberto. Essa preocupação, talvez, ela venha num sistema onde não se tem controle. De novo, quando a gente fala de que nem sempre aquilo que vem do meio rural, aquilo que é considerado caseiro, que é natural, ele nos dá mais segurança. Nós podemos entrar numa casa agropecuária e comprar um antibiótico e colocar na água das galinhas que a gente tem no sítio. E quando a gente abate aquela ave e vende como uma galinha caipira, talvez ela tenha muito mais resíduo de alguma substância que foi necessária, às vezes, para curar um problema da ave, mas que vai deixar o resíduo porque o período de carência não foi respeitado. O período de carência que você fala é uma quarentena entre ele parar de tomar o remédio e ser abatido. E ser abatido. Então, existe um monitoramento quando a gente fala de um processo de produção em grande escala, né, que deve ser monitorado. No Brasil, nós não temos a possibilidade de um processo desse, sob inspeção, de ter antibiótico, né? De ter resíduo de hormônio. É proibido o uso de hormônio no crescimento de frango. É mito. Então, é mito. Só para complementar, as pessoas ficam com essa preocupação. Pode ser que ela exista não no sistema que a gente tem, de vigilância sanitária, vamos dizer assim. O fato de existir o produto, em teoria, ele causar o problema... não pode ser linkado com esse problema existir na realidade. Exatamente. Porque justamente por ele ter esse potencial de causar o problema, é inspecionado. Exatamente. Né? Quando a gente vai ao supermercado, tem alguns detalhes que nos levam a escolher um produto ou não, né? No que diz respeito à carne, quando a carne, aquela que está embalada a vácuo, quando o vácuo está perdido, geralmente eu tento evitar. Tá certo ou não? A embalagem a vácuo é um recurso tecnológico para aumentar a vida de prateleira, a vida útil do produto. É um recurso muito interessante, é usado não somente para esse critério de conservação, mas algumas indústrias utilizam até para um processo que a gente chama de maturação, porque favorece, né, dependendo do tempo de armazenamento e da temperatura, até um amaciamento ali, porque as reações bioquímicas vão acontecendo e favorecem a uma carne mais macia, mais suculenta. O que é importante observar? Se aquela embalagem, que é uma embalagem no processo, ela é chamada de termossoldável, se ela está mais próxima, se ela está aderida e com menos líquido dentro da embalagem, né? E se existe uma integridade dessa embalagem. Se ela está com um vazamento, o que geralmente pode acontecer? Microfuros, né? E aí esse microfuro, ele pode favorecer uma troca com o meio ambiente. Como são considerados microfuros, a gente não tem uma percepção, às vezes, de uma maneira tão expressiva naquele produto. Se você observar que ela tem um aspecto diferente daquilo que é tradicional de uma carne a vácuo, que normalmente ela é uma carne mais escura, ela tem uma quantidade de líquido também, né, que é considerado normal ali dentro para aquele produto. E aí, se ela atende essas especificações, não há problema nenhum, né? E sempre observar a questão da existência do registro da empresa junto a um serviço de inspeção e se ela está dentro do prazo de validade.
Isso são critérios muito importantes para o consumidor. Então, quando eu vou comprar lá uma picanha, aí tem uma que está embalada a vácuo, está certinha, não tem nenhum líquido. E a outra tem um líquido escuro, aí esse líquido não é sangue. Esse líquido é o quê? E aí qual das duas que eu escolho? Na verdade, é difícil a gente falar isso sem estar vendo o produto especificamente, porque esse líquido, ele faz parte da composição da carne. Ele não é água, né? Ele faz parte da composição ali. É uma miohemoglobina. É uma miohemoglobina, ele faz parte da composição. Muitas pessoas associam a questão de ser sangue também, né? Porque faz parte da composição. Mas não é o sangue que corre na veia do boi, né? Não é. Então, isso faz parte da característica desse produto, né? Quando a gente compra uma carne a vácuo ou qualquer carne, é também importante a gente fazer o uso dos nossos recursos sensoriais, que é a questão da aparência, a questão do cheiro e principalmente se aquela carne está acondicionada em temperaturas adequadas de refrigeração ou de congelamento, né? Um dos problemas, às vezes, nem sempre, de talvez encontrarmos uma quantidade maior de líquido dentro dessa embalagem, é que se eventualmente ela era um produto que era congelado e foi descongelado. Isso. Né? Então, isso é um problema que talvez o consumidor precisa aprender também na casa dele, né? De não ficar congelando, descongelando, congelando, descongelando. Porque isso não é bom sob o ponto de vista nem microbiológico, principalmente se a carne não está embalada a vácuo, nem sob o ponto de vista sensorial, porque na hora que você for processar termicamente, aquela água vai toda embora e se ela se perdeu nesse congelamento e descongelamento, a carne vai ficar com uma textura que não é desejada. E a mudança de cor, às vezes ela tem uma cor assim meio prateada ou esverdeada, aquela carne ali está deteriorada ou isso é uma oxidação da miohemoglobina e não compromete a segurança biológica da carne? Na verdade, para a carne embalada a vácuo, essa coloração mais escurecida, mais arroxeada, né, vamos dizer assim, ela está dentro do padrão para a carne embalada a vácuo. Por quê? A gente tem lá a mioglobina, né? E quando ela não está embalada a vácuo, ou quando a gente faz o vácuo, um dos principais componentes, porque às vezes a gente tem a chamada atmosfera modificada. A gente tira o oxigênio e coloca uma mistura de gases para controlar esse crescimento microbiano. Na ausência do oxigênio, a gente não tem a formação da oximioglobina, que ela é a principal formadora daquela coloração vermelha da carne fresca. Então, quando a gente tem ausência de oxigênio ou uma baixa tensão de oxigênio nessa embalagem de atmosfera modificada, a gente tem aquela coloração típica da carne embalada a vácuo. Quando você tira ela da embalagem, que você vai fazer os bifes, vai preparar a carne para o churrasco, que você deixa, ela tende a voltar a uma coloração próxima da carne fresca. Então, escolher uma carne porque ela está meio escurecida, naquele momento ali da embalagem, ela não representa muito porque é típico desse produto. O que a gente não pode ter é quando uma carne fresca, trazendo o que você falou, de uma coloração esverdeada, uma coloração arroxeada, de uma carne fresca, que está até às vezes sob refrigeração, que alguns micro-organismos patogênicos e deteriorantes, principalmente os deteriorantes, podem trazer essa caracterização de uma viscosidade sobre a superfície, de uma coloração esverdeada, e que vão caracterizar um cheiro totalmente desagradável de um processo de putrefação. E aí o consumidor tem que usar isso como recurso para não consumir essa carne. Bom, e um jargão popular muito comum, salgar carne podre. Ou seja, existe maquiagem para carne, para a gente maquiar, eles maqueiam uma carne que estava imprópria para consumo, passa por um processo de maquiagem e se torna própria para o consumo a olhos vistos. Isso existe? Existe essa tentativa sempre, né? Então, a legislação ela é muito clara no que ela permite e o que ela não permite, inclusive para vários processos. Por exemplo, para a carne moída que a gente compra, é proibido qualquer tipo de adição disso, qualquer que seja a substância. Mas a gente sabe que, eventualmente, no mercado que é danoso ao consumidor, eventualmente eles podem colocar um pouquinho de sais de cura, né? Para quê? Porque ele tem dentro da sua composição o nitrato e o nitrito, para manter a coloração. Mas a legislação e a vigilância sanitária, ela monitora isso, né? Nos produtos que entram em processo de putrefação, dificilmente ele conseguirá ser revertido, né? Porque o consumidor, como que ele poderia ser mascarado em termos de aroma? Dificilmente, né? A questão do ranço oxidativo, produtos gordurosos. Você congelar um produto que iniciou um processo de putrefação, que iniciou um processo de rancificação,
você paralisa talvez o processo. Ele para por ali ou vai acontecer numa velocidade muito menor, mas ele não reverte o produto a uma condição adequada, nem do ponto de vista de segurança microbiológica e nem sensorial. Então não adianta salgar Não carne adianta própria. salgar. Tá vendo esse vídeo aqui? E olha que o ambiente parece aqui industrial, ou seja, não é nada caseiro. Ao que tudo indica, essa água que é injetada dentro da carne é para que no momento do congelamento, essa carne ela fique mais pesada e aí o volume, o peso fique maior. Isso pode acontecer ou não? Pode acontecer, né? Se mesmo dentro de uma indústria, nós podemos ter um comportamento que não é desejável, que não é esperado, né? Então, nós temos problemas de fraudes e adulterações. Fraude é você criar qualquer situação que possa trazer lesão ao consumidor, né? Possa criar uma situação indevida, vamos dizer assim. Como que nós podemos fazer isso? Através de adulteração de formulação, usar recursos tecnológicos que não são permitidos ou não são adequados para aquele processo. Então, esse vídeo, ele nos demonstra aí um ambiente industrial, uma possível utilização inadequada para uma carne bovina, que é o que parece ali no vídeo. Então, eles estão fazendo perfurações, microperfurações naquela carne, né, para que num processo de aspersão de água, por exemplo, ou passar aquela água eventualmente que não faz parte normalmente de um processo de uma sala de desossa, ao lavar essa carne indevidamente, ela absorva mais água e ao ser congelada, assim como pode acontecer no frango, ela absorver mais água e você comercializar uma proporção de água como se fosse proteína animal, como se fosse, então é uma fraude, né? Mas a dúvida da população é o seguinte, você como uma especialista em inspeção de carne, Sim. tem uma larga experiência com isso e tal, é possível isso acontecer, por exemplo, numa empresa grande como JBS, que produz milhões de toneladas por dia, que tem um processo de fabricação onde tem vários fiscais ali o tempo todo olhando, a população fica na dúvida assim, estou comprando essa carne aqui, deve ser daquele vídeo lá, injetando água na carne, numa empresa grande, de grande porte, isso não é usual, isso não vai acontecer, né? Isso não é usual, isso não é o esperado, né? Nós temos um trabalho bastante sério do serviço de inspeção no Brasil, isso inclusive nos permite ser um dos maiores exportadores de carne para o mundo inteiro, de carne suína para alguns países, de carne de aves para outros, de carne bovinas para outros. A nossa relação comercial considerando o nosso parque industrial, ela é fantástica, né? A gente participa aí do PIB de uma forma muito representativa. O que eu quero dizer com isso? Que as empresas, elas trabalham com seriedade, porque além da inspeção e da legislação que nós temos no Brasil, nós temos aí um critério bastante rigoroso de quem compra esses produtos nossos. É possível que aconteça? Nós temos instalações industriais, nós temos pessoas que possam pensar em fraudar, em adulterar o produto para obter vantagens econômicas? Podemos, mas isso na nossa rotina não é o que a gente observa, tanto pelo interesse industrial em manter a qualidade dos seus produtos, quanto o serviço de inspeção que é feito dentro deles. E existe um serviço de inspeção de amostragem continuamente no país, né? Fiscais vão nos supermercados, pegam amostras e levam para inspeção. Ou o fiscal, ele mora lá dentro da indústria, ele fica todo dia lá. Isso é interessante, porque dentro da produção industrial de carne, né, desde o abate do animal até a elaboração de produtos, na expedição de produtos derivados, nós temos o serviço de inspeção que é vinculado ao órgão fiscalizador. Então, a equipe, né, o veterinário e a equipe dele, de auxiliares da inspeção, ele trabalha desde a chegada do animal no estabelecimento. Então, nós temos um monitoramento, inclusive, das condições de transporte desse animal, o tempo que ele permanece dentro dos currais, das pocilgas e antes do abate, todo o processo de abate, inclusive o embarque, a expedição desse produto. Então, nós controlamos tudo isso. Quando um produto é liberado, né, ele está apto para ser disponibilizado para o mercado, o serviço de inspeção, ele encerra ali. E aí, ao entregar esse produto no varejo, seja para um supermercado, seja para uma grande rede de restaurantes, seja para uma empresa que vai distribuir isso para os açougues, a responsabilidade da fiscalização no varejo, ela passa a ser da vigilância sanitária. E aí pode ser que na equipe da vigilância sanitária você tenha biólogos, você tem farmacêuticos, você tem veterinários. Então, existe uma equipe que vai monitorar as condições de comercialização das instalações
empresas, dos açougues, dos restaurantes, e aí o trabalho é complementar, e eles são importantes, mas existe uma independência nesse trabalho, e então essa amostragem que você trouxe, ela acontece dentro do frigorífico, né, eventualmente, e ela acontece durante todo o processo. O serviço de inspeção na indústria da carne, ele é permanente. Para uma indústria começar o seu funcionamento 6 horas da manhã para bater 5 horas da manhã, ela precisa da autorização do frigorífico. O frigorífico, quando compra animais para o abate, ela tem que avisar com 72 horas de antecedência o plano de abate. De onde vêm esses animais, quantas fêmeas, quantos machos. A gente recebe os animais com um chamado boletim sanitário, né, uma guia de trânsito animal, porque existem vacinações que são obrigatórias, controle do rebanho para algumas doenças, principalmente zoonoses. Então, quando o animal chega, já se fez uma pré-seleção da saúde desse animal. Uma rastreabilidade. E aí você tem o registro dentro dos programas de autocontrole da obrigatoriedade da rastreabilidade, né? Então, podem acontecer vários problemas, acontecem. E que às vezes fogem, né? Ou bem intencionados, bem planejados, que fogem à presença da inspeção, né? Mas existe todo um trabalho muito rigoroso para que o que chegue na nossa mesa, ele chegue com garantia. Né? Então esses vídeos aí terrorizantes. Enquanto consumidores, a gente também tem ali a nossa parcela para fazer com que aquela carne que nós compramos ali no supermercado, ela chegue ao nosso prato na devida qualidade. Então, congelar e descongelar, não sei, tá certo? Qual a melhor forma para se congelar? Eu posso deixar aquela carne descongelando no sol, na temperatura? Tem que ser dentro da geladeira? Então, a Cleia vai explicar para a gente a melhor maneira de fazer tudo isso. Então, é muito importante que nós possamos entender que, enquanto consumidores, nós fazemos parte dessa cadeia produtiva. Muitas vezes nós nos posicionamos com relação ao valor dos produtos, dos alimentos que estão sendo disponibilizados, das matérias-primas que nós temos aí, né? E a questão sob o ponto de vista higiênico, sanitário, ele também exige que o consumidor participe desse processo. Não adianta a indústria se preocupar e existir uma legislação que monitora a saúde do animal lá na fazenda, que monitora as condições de transporte desse animal e dentro da indústria que ele seja processado respondendo toda uma questão legal. Quando o consumidor, por exemplo, ele compra uma carne e ele demora para chegar com essa carne em casa, por exemplo. Né? Então, a manutenção da chamada cadeia do frio, ela é muito importante. Então, o planejamento para a aquisição de carne, seja para você consumir imediatamente na sua casa, ou se você vai armazenar congelado, você precisa colaborar para que esse processo ele seja complementado. Né? Então, o que a gente observa, às vezes, dentro do supermercado? Não foram raras as vezes que eu vi bandejas retiradas das gôndolas, deixadas próximos aos caixas. Então, a gente sabe que existe uma questão econômica, que às vezes a pessoa compra, ela pega e chega lá na hora, ou ela desistiu, ou o recurso financeiro não vai permitir que ela leve aquele produto, mas à medida que ela faz isso, ela traz prejuízo, porque o supermercado ele vai ter que descartar aquela carne. Esse é o protocolo, essa é a orientação. Aí você vai me perguntar se eles fazem isso? Não sei. Mas esse é o protocolo de todo produto perecível que foi deixado fora da refrigeração, que ele não seja destinado ao seu local de origem. Então vamos à parte prática. Por exemplo, comprei uma carne lá e aí eu coloquei no porta-malas do meu carro e esqueci. Ficou lá o dia inteiro no porta-malas do meu carro, lembrei à noite ou no dia seguinte. Qual o prazo que eu tenho aí na prática, né? Qual o prazo que eu tenho para consumir? Que eu falo assim, puta, eu vou ter que jogar fora. Ficou o dia inteiro, ou ficou 1 hora, ficou 2 horas? Qual o prazo, mais ou menos? Não existe um prazo, né? Porque de acordo com as condições que aquele produto foi deixado, tempo, temperatura, a gente está num país tropical, né? Mesmo no inverno, a gente às vezes tem um pico ali de altas temperaturas. É importante que, se o consumidor ele entende que não foi deixado adequadamente, que na avaliação sensorial, principalmente se deu uma alteração de cheiro, se a cor foi alterada, se ele suspeita que aquela carne tem uma alteração, que ele não faça o consumo, né? Porque o ruim é que muitas vezes a gente observa esse comportamento do consumidor e ele volta ao estabelecimento que ele comprou dizendo que a carne que ele comprou está inadequada. Por isso a importância da rastreabilidade para a indústria, né? Então ela tem como às vezes garantir. Ela às vezes não entra em enfrentamento, ela troca o produto para dar satisfação para o cliente, mas é isso também que o cliente precisa entender, que ele faz parte do processo. Então, é planejamento. Você comprou uma carne, você não faz isso com sorvete.
Você pega um sorvete, se você compra um sorvete, você vai arrumar uma caixa de isopor. Imediatamente. Se você vai parar em algum lugar, eu vou comprar aqui um produto que vou aproveitar meu trajeto e vou comprar. Você vai para casa de alguém, eu tenho certeza que você vai pegar o sorvete e vai pedir a pessoa para guardar na geladeira, no congelador. Com a carne, não. A gente negligencia isso. E isso não pode acontecer. A de boi, né? Porque a de peixe todo mundo tem medo, né? Na verdade, a gente tem aí essa caracterização de produto perecível de acordo com a composição do próprio produto. Então, se ele tem um teor maior de água, por exemplo, no caso dos pescados, ele se torna um produto mais perecível. A gente tem uma resistência maior em função disso da carne bovina. Mas, mesmo assim, não é o ideal. A legislação, por exemplo, ela estabelece para produtos resfriados, né, refrigerados, a carne, por exemplo, que ela seja mantida no máximo, o ideal entre 0 e 2 graus, resfriada, se não for embalada a vácuo, no máximo 2 dias, nessa temperatura. A carne pode chegar a 7 graus? Pode. Acima disso, a gente já está criando uma condição altamente favorável para a multiplicação de micro-organismos. Então, o consumidor precisa entender isso. Do mesmo jeito que ele cuida do sorvete, porque se ele voltar com aquele sorvete derretido para o congelador, ele nunca mais será o mesmo sorvete. Então, ele precisa participar desse processo, né? Eu, por exemplo, às vezes eu aproveito o meu trajeto ao trabalho e compro carne. O que eu faço? Eu ponho na sacola, subo com a sacola para onde eu trabalho e guardo a carne. Na hora que eu vou embora, né? Porque eu tenho consciência, tenho conhecimento, não que eu seja melhor do que ninguém. A gente precisa aproveitar a oportunidade de ter o conhecimento e tentar fazer isso da melhor maneira. Né? A carne de peixe, ela tem uma particularidade que é a produção de aminas biogênicas, Sim. que é a estamina, quando ela fica na bancada. 2 horas na bancada já produz estamina suficiente para causar problema. Mariana pode falar bem disso, né? Sofro bem com isso, a não ser que eu faça a suplementação com a enzima DAO, né? Mariana tem uma intolerância à estamina, e aí se ela vai no restaurante japonês, ela tem que tomar a enzima DAO antes de comer. Porque senão passa... Se preparar para o consumo. Exatamente. Isso é muito importante porque nós temos uma estrutura desse produto, né, de origem animal que favorece a formação dessas substâncias. Quando a gente, voltando à questão da necessidade da gente conservar adequadamente, conhecendo a característica de cada produto. Então, você vai em grandes redes de supermercados para comprar um peixe fresco, por exemplo, ele está lá mergulhado, ele está imerso em uma quantidade de gelo. Por quê? O consumidor ele tem essa necessidade, muitas vezes, de ver o produto. Né? Então, se ele precisa ver, e eu quero expor, porque isso é uma forma de atrair de venda, né? Eu tenho que criar aquela condição. Então, de novo, às vezes eu vou comprar um produto num determinado supermercado que tem um preço mais elevado. Por que ele tem um preço mais elevado? Porque ele está investindo em processos que vão garantir que aquele produto que você vai levar para casa está seguro. Quando eu vou numa feira, quando eu vou no interior, naqueles mercados lá que a gente vê até na praia mesmo, que é muito comum, vou comer peixe fresco, né? Vou pra praia, eu vou comer só peixe. Aí a gente vê aquelas bancadas lá, faltando o quê? O frio, faltando o gelo. Né? Então, às vezes, o arrasto aconteceu no início da madrugada ali, no começo da manhã. Quanto tempo você demorou para chegar lá e aquele peixe ficou em condições inadequadas, o que favorece, né? E existe essa questão da sensibilidade de pessoas que têm, mesmo que numa presença baixíssima de determinadas substâncias, o organismo vai reagir, né? E aí, quando a gente estiver em casa, qual que é a melhor maneira de armazenar a carne no congelador? Eu posso colocar em saquinhos, em vasilha de vidro, de plástico. Tem gente que faz a porção em volta com papel alumínio. Qual que é a melhor maneira? Então, esse planejamento para o uso doméstico da carne, ele é extremamente importante. Muitas vezes a gente consegue comprar um produto com um preço melhor quando a gente compra uma maior quantidade, ou a carne inteira, né? Então, assim, você entender como é o consumo da sua família, como é o seu consumo. Então, eu vou comprar uma carne, um filé mignon, eu vou fazer bifes. Quando eu vou preparar essa carne na minha rotina, quantos bifes normalmente eu faço? Então, fraciona, coloca... é preferível que você coloque em saquinhos plásticos, né? Porque tem alguns que tem até um fechamento mais preciso, né? Que é o Ziploc, né? Existem outras marcas aí, mas eles são mais resistentes, eles permitem, inclusive, que você retire um pouco do ar. Então, fracione, porque se você vai utilizar apenas aquela quantidade, por exemplo, uma carne moída, eu comprei 2 quilos de carne moída, mas normalmente eu uso meio quilo,
procure fazer as suas porções, porque na hora que você descongelar, você vai descongelar aquela quantidade que você vai usar. Ah, mas chegou, eu vou fazer o dobro da receita que eu vou fazer. Pegue 2 pacotes, pegue todos os pacotinhos de bife que você separou. E aí o processo de congelamento também exige um pouco de planejamento, né? Que às vezes no dia a dia a gente não consegue pensar. Então assim, entendeu que amanhã vai fazer bife, que vai fazer carne moída, o ideal é você descongelar dentro da geladeira, para que o descongelamento aconteça sob refrigeração e de uma maneira lenta. O que a gente observa na rotina da maioria das pessoas? As pessoas não fracionam, não porcionam, e aí ela tira aquele pedaço, aquele volume de produto, pega uma vasilha com água, põe aquele produto ali dentro da água, né? E às vezes nesse manuseio o saquinho fura, a embalagem fura, e aí fica aquela água que está em contato com o produto cárneo, né? Você cria um ambiente totalmente desfavorável. E ainda expõe, às vezes, no sol, põe na janela, põe no lugar para acelerar o processo. E às vezes o que sobra ainda volta pro congelador. E aí, se a pessoa não usa tudo, ela pega um outro saquinho, põe aquilo dentro e congela de novo. Então, o consumidor, muitas vezes, e o fato dele colocar numa bancada, dele ter colocado com a própria mão, será que ele higienizou adequadamente, né? A faca que ele utilizou, de um produto que ele cortou um tomate, por exemplo, um produto cru, com um outro produto. Então, a gente pode ter várias possibilidades de contaminação. O consumidor precisa fazer a parte dele. Então, compra um produto, se ele é necessário que ele seja mantido sob refrigeração, mantenha o mais rápido possível sob refrigeração, né? E chegando em casa, fracione, descongele aquela porção que você vai utilizar, né? O uso do micro-ondas, tem vários outros mitos que envolvem isso, mas é um recurso. Só que as pessoas também não sabem usar, né? Existem teclas de congelamento lá para o frango, para o peixe, porque varia a potência e o tempo. Aí a pessoa nunca lê o manual do micro-ondas. Aí ela pega aquela carne, 2 quilos, e põe lá no micro-ondas. Vai lá e programa 5, 10 minutos e vai fazer outra coisa. Na hora que ela volta, a carne cozinhou por fora, ela tira só a parte que ela quer, aí ela põe no saquinho, põe e gela de novo. Entendeu? Então é isso, a gente precisa, enquanto consumidor, participar do processo. Por nós mesmos. Né? Por nós mesmos. A gente, enquanto dona de casa, e eu tô me colocando nesse balaio porque também sou, a gente tem uma mania de pegar a carne e fazer. A primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Lavar. Com a falsa sensação de que aquilo ali tá certo. Tanto carne de boi, de frango. A carne tem que ser lavada ou não? Então, esse realmente é um procedimento que vem, às vezes, de cultura, de ensinamentos, né? A família vai ensinando, a avó faz, a mãe faz, e a gente acaba, às vezes, adotando. A recomendação é que não se faça esse procedimento, né? Então, assim, você tirou da embalagem, você vai escolher um anteparo, hoje a gente tem essas que a gente chama de tábua, né? De um material plástico. Tábua que não é tábua. A tábua que não é tábua, né? Que é um material de madeira totalmente contraindicado e proibido em uso industrial, em restaurantes. E deveria ser descartado de casa também. Exatamente. E a de casa, mesmo sendo essa estrutura rígida, com o tempo ela precisa ser substituída. Porque a faca vai fazendo aqueles frisos, o que impede uma higienização adequada. Entra micro-organismo. Exatamente. E até é uma possível contaminação de perigos físicos, né? Um pedaço do plástico. Microplásticos. Então, o ideal é que você tire da embalagem original e ponha nessa superfície que você considera que está limpa e adequada, né? E aí não há necessidade de lavar. No preparo de frango, inclusive, é comum as pessoas até aquecerem uma água, colocar vinagre, considerando que o processo que esse produto veio, ele é oriundo de uma indústria que teve todo um controle, você vai tirar da embalagem e retirar o resíduo. Porque, às vezes, num descongelamento de um produto, uma embalagem, ele tem ali um líquido que faz parte dele que você não vai utilizar. Então, não há a mínima necessidade de fazer esse procedimento e, muitas vezes, isso pode representar um risco, né? Porque que água que é essa? Que as pessoas preocupam muito como a indústria trabalha e existe todo um rigor. A indústria é obrigada a higienizar os seus reservatórios de água no mínimo 2 vezes por ano, com um protocolo padronizado e verificado. Em casa, num prédio, qual foi a última vez que foi higienizada uma caixa d'água? Porque não adianta a companhia de saneamento básico te entregar uma água na sua tubulação perfeitamente adequada, sob o ponto de vista físico-químico e microbiológico, se você vai colocá-la num reservatório que foi lavado há 2 anos atrás, há 5 anos, ou uma data que você sequer lembra. Então, a qualidade da água que você usa nos seus processos culinários, ela é importante. Então, assim, muitas vezes a gente pode oferecer mais risco de contaminação do que favorecer uma higiene.
Mas o ovo tem que lavar. Pois é outro problema, né? A recomendação que as pessoas recebem, às vezes, de lavar o ovo para guardar na geladeira é totalmente contraindicada. Por quê? A casca do ovo, ela é porosa, né? A natureza é muito perfeita. A gente pensa que o principal objetivo do ovo é ter uma fecundação e ali dentro vai ter um ser vivo. Então, é poroso por quê? Porque há necessidade de trocas gasosas para o desenvolvimento, para a sobrevivência daquele ser ali dentro, né? A gente usa com outras finalidades para se alimentar. Quando você lava o ovo, e muita gente vai usar, às vezes, escovinha, bucha abrasiva, você tira a proteção que existe por fora dessa casca. E aí você permite que esses poros, eles fiquem muito mais expostos e favoráveis a essas trocas e uma possível contaminação. Quem faz esse protocolo de limpeza dos ovos é a indústria. E numa granja de postura, dificilmente ela se suja de fezes, né? Apesar que hoje a gente tem já a produção de ovos de galinhas felizes, que são as galinhas criadas soltas, que é uma tendência mundial, né? Na questão do bem-estar animal, ao invés delas estarem em gaiolas, elas são colocadas livres, né? Numa granja. Então, esse cuidado, quando o ovo chega na indústria com um nível de sujidade, ele vai ser descartado. Então, é importante, novamente, comprar ovos que tenham uma identificação de uma indústria que foi inspecionada. Porque lá esse trabalho de controle de qualidade ele foi feito em prol de quem? Em prol do consumidor. Então, é um problema ficar comprando ovos a granel, e aí existe uma legislação que está com muita resistência, que o Ministério quer que todos os ovos eles tenham um carimbo com o registro da data de validade. Por quê? Quando você vai, por exemplo, um sacolão que está vendendo ovos a granel, não naquela embalagem, quanto tempo aquele ovo está ali? De qual lugar ele veio? Mistura um com o outro. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu compro ovo vermelho, que é enganosamente identificado como ovo caipira, e ele não é ovo caipira. Né? E ele foi, às vezes, fracionado de várias embalagens que perderam prazo de validade e foram misturados ali. Né? Então, assim, comprar um ovo na sua embalagem original. E quando a legislação determina que cada ovo vai receber ali, e existem máquinas para isso, o ovo vai passar ali, vai passar um carimbinho marcando todos os ovos, né? Com o registro de lote, com uma informação que é importante para quem? Para o consumidor. A indústria e o serviço de inspeção e vigilância sanitária, ela pensa no consumidor. Vai se aprimorando a cada vez, vai se aprimorando, né? Estamos vivendo aí, o ovo já foi o vilão, agora ele é o mocinho, né? Então, nós temos que garantir que as pessoas que escolhem comer esse produto tenham segurança. E realmente, assim, o nível de intoxicação alimentar, eu trabalho há 32 anos como médico, né? Trabalhei 12 anos em pronto-socorro. O que a gente percebe, assim, foi diminuindo à medida que o tempo foi passando, né? A sensação que você tem é que cada vez é menor esse índice de intoxicação alimentar. De vez em quando a gente tem uns casos assim que explodem, né? Agora tivemos um recentemente, né? Mas não é uma frequência nos pronto-socorros dessas intoxicações alimentares, graças a esse papel da vigilância, né? A gente observa assim, que essa conscientização e esse trabalho que ainda precisa de braço. A gente fala que o trabalho ele só não é mais eficiente porque falta pessoal mesmo, né? Um planejamento de ter uma rotina de maior presença, principalmente no varejo. Né? Então, a gente vê uma dificuldade dos colegas que trabalham aí na vigilância sanitária de conseguir estar ativamente, porque são muitos estabelecimentos que às vezes sequer têm registro. O caso que aconteceu recentemente em Belo Horizonte, né? Numa padaria, foi exatamente isso, né? Uma situação gravíssima, que inclusive uma das 3 pessoas veio a óbito, né? Então, assim, por quê? Um estabelecimento que sequer tinha registro de funcionamento. Ele não tinha alvará de funcionamento. Então, ele não cabe nem na lista de possíveis atuações da vigilância sanitária. Então, muitas vezes, a vigilância sanitária ela tem que trabalhar sob denúncia. Né? Do consumidor viu uma irregularidade, ele tem que falar, olha, eu vi uma situação, e aí a vigilância vai se programar dentro da rotina dela de ir lá fazer essa verificação. De novo, olha a importância da participação do consumidor nesse processo. Enquanto, assim, agente de saúde, né, que trabalho com... os maiores riscos que eu vejo são nos grandes eventos. Porque são os grandes vasilhames, onde vão guardar grandes quantidades
E ali nesses grandes eventos pode intoxicar centenas de pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, a vigilância sanitária, ela trabalha de uma forma muito criteriosa. Então, todas as vezes que há grandes eventos, até em prefeituras, em cidades pequenas, como agora é muito comum nessa época, né? Os rodeios, as festas juninas, as exposições, a vigilância sanitária, ela tem um protocolo que estabelece os critérios para aquelas chamadas barraquinhas, né? Uhum. Se elas são seguidas, a gente às vezes vê essa dificuldade até pela estrutura do local. Então, às vezes não tem a água em quantidade disponível, mas ela tenta estabelecer e faz uma vigilância para que isso aconteça de maneira adequada. Então, eu participei de um evento uma vez no Rio de Janeiro sobre segurança, um evento internacional de segurança alimentar, no Rio de Janeiro, e aí eu vi uma experiência, relatos de experiência fantástica da vigilância sanitária em grandes eventos, porque lá eles têm o Rock in Rio, né? E eles recebem muitos cruzeiros, né? De navios. Então, eles contando a experiência de como que eles trabalham. A inspeção, os produtos que vão, por exemplo, para um navio, né? Que vai fazer aí vai sair do Brasil ou vai chegar no Brasil, eles têm todo um controle de produtos que são inspecionados, existe uma equipe médica lá dentro, então quando eles vão desembarcar é feito um exame, porque se alguém desembarca ali com um problema, uma virose, por exemplo, aquela cidade que recebe, Búzios, Santos, eles podem receber um problema enorme epidemiológico ali, né? E nesses grandes eventos não é diferente, inclusive talvez numa versão aí, há uns 6 anos atrás, entre 10 e 6 anos do Rock in Rio, nós tivemos um embate muito grande de alguns pessoas, né, famosas, chefes que iam disponibilizar ali a comida no Rock in Rio e que foi proibido a produção do alimento ali, porque a vigilância sanitária chegou lá e ao verificar a matéria-prima que seria utilizada, parte dos queijos não tinha um rastro, não tinha identificação de que eram produtos industrializados que vieram sob o registro do CIF. E aí a pessoa muito famosa, ela se posicionou, porque ela também não entendia, né, o risco, não estou falando que ela é culpada, porque não havia a intenção dela de usar, porque o produto tinha qualidade, mas ele não seguia o protocolo de segurança estabelecido pela vigilância, que determina que as matérias-primas elas sejam oriundas de estabelecimentos registrados. Então, quando a vigilância chegou lá e encontra, por exemplo, 500 quilos de carne de uma linguiça, que não tem rótulo, que não tem uma identificação daquela indústria, que não tem um registro no serviço de inspeção oficial, ela vai considerar que aquele produto é inseguro, que aquele produto pode ter vindo de uma origem clandestina. E o que ela vai fazer? Ela vai aprender. A obrigação dela, apesar de entender de um prejuízo econômico que ela possa gerar, na segurança do consumidor. Porque a vida de um consumidor que come um produto e vai a óbito, ela vale muito mais do que 500 quilos de linguiça. Sem dúvida. Tem um caso emblemático, né, que é dessa área de segurança alimentar, que é um caso que intoxicação por salmonelose, onde houve um resfriamento de uma quantidade grande de maionese, e aí algumas pessoas passaram mal, outras não. As que não passaram mal comeram a maionese da beirada da vasilha. E as que comeram a maionese do meio da vasilha, que não chegou à temperatura, não resfriou, passou mal. Aí até desenvolver esse raciocínio lógico para entender que o problema foi a maionese, né? Ninguém estava entendendo por que não era a maionese. A maionese não era culpada. Então, congelar e armazenar uma quantidade grande de alimento tem que prestar atenção, porque às vezes no interior você não consegue. Esse é o problema de grandes eventos, até às vezes acontecem em eventos particulares, né? Casamentos no interior, que às vezes vai receber uma grande quantidade de pessoas, as pessoas fazem um mutirão e começam a preparar as coisas com antecedência, e eles não têm um sistema de refrigeração, não tem geladeira que caiba uma quantidade de produto que foi previamente picado, que foi misturado, né? Então, a falta de refrigeração, muitas vezes, ela compromete o produto. E a gente tenta conduzir isso, às vezes, refrigerando uma pequena quantidade de carne já temperada, né? Aí a gente tem a falsa sensação de que temperar vai dar ali mais um tempo de geladeira. Acontece isso? Historicamente, né, quando a gente lê, né, vê o histórico dos processos de conservação de alimentos, a gente vê que vem lá de trás, né? O produto defumado, por exemplo, há relatos lá do homem da caverna. Ele caçava um animal lá, ele não conseguia consumir tudo, um pescado, por exemplo, e ele fazia fogueira por vários motivos, né, para
para ter o calor ali, para se aquecer e também para sinalizar ali um possível ataque, né, para segurança. E ao colocar esse alimento sob aquela fumaça ali, sobre aquele calor, ele percebia que o produto durava mais, né? E também tinha um gosto especial. Então, quando a gente vê todo esse comportamento que a gente tem em relação a novas preparações e até tecnologias industriais, tem a ver com esse conhecimento, né? Então, a gente tem que saber usar. E aí o consumidor, de novo, né? O consumidor tem culpa nesse processo? Não. Talvez nós tenhamos dificuldade de lidar com ele e dar as melhores informações, né? Então, hoje, o que a gente observa, por exemplo, o IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, né, do governo do estado de Minas Gerais, ele faz um trabalho de educação sanitária, ele vai nas escolas, né? Então, o trabalho é de fazer com que a criança, ela seja seletiva, que ela tenha o conhecimento, né? Para que ela não ache que é bobagem, que caiu uma coisa no chão, que não deu tempo de sujar, deu sim, né? É o caso da maionese que você trouxe. Às vezes caiu exatamente... A regra dos 5 segundos. E se ela caiu, o chão tá sujo. Então tem lugar que tá mais contaminado, tem lugar que tá menos contaminado, mas você viu exatamente qual que era o nível de contaminação. Às vezes alguém acabou de tirar o pé dali. Exatamente. E né? acabou de pisar no e ovo. Alguém acabou de pisar num xixi de um animal, né? Um cocô de cachorro, que a pessoa não tem educação e leva o cachorro na rua e deixa o material lá, né? E aí são coisas que a gente não tem controle. Então, o que a gente tem conhecimento e o que a gente tem controle, a gente precisa colocar em prática, né? Então, assim, eu vejo que à medida que a gente tem esse conhecimento e pratica isso em casa, né? A gente vai formando a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudando o nosso mundo e as pessoas do nosso mundo vão mudando as outras pessoas, né? Fumaça líquida, você já ouviu falar? Pois é, esse produto existe de verdade. Ele dá aquele gostinho de defumado mesmo, naquela linguiça que você coloca ali no seu almoço. Será que grandes empresas que produzem linguiça, elas deixam elas ali para defumar, para ser natural, ou usa esse artifício de fumaça líquida? Então, a fumaça, né, líquida ou também encontrada na versão em pó, ela é um aroma, né? Ela é considerada um dos ingredientes que podem compor diversos produtos, principalmente produtos carnes, até alguns produtos lácteos, por exemplo, o provolone tipo defumado, né? Uhum. A primeira tecnologia da defumação, ela de fato, ela é da queima da madeira, né? E aí, quando a gente faz esse processo, que a indústria pode até utilizar, ou faz em casa, um sítio, as pessoas produzem artesanalmente alguns produtos, é importante selecionar, inclusive, o tipo de madeira, né? Não é qualquer madeira que deve ser utilizada, porque na queima da madeira, a gente tem a liberação de vários compostos voláteis. Uhum. Esses desejáveis, que vão impregnar no produto que está sendo defumado, vão dar essa característica de cor, de sabor, de aroma, e podem ser depositados substâncias que não são desejáveis. Tá vendo a diferença de produtos naturais, artesanais? Nem sempre o que é artesanal é 100% seguro. O que a indústria fez, né? A indústria de aroma, principalmente. Ela consegue fazer um processo de destilação e por decantação, né, num processo de aquecimento, um processo químico, através de identificação de peso molecular, fazer uma seleção desses componentes que caracterizam sensorialmente esse produto como um produto defumado. Então, é um produto líquido é um produto que tem para líquido, vender no supermercado normal que a gente compra. E tem quanto tempo, mais ou menos, que isso existe? Eu não sei te precisar, mas já há bastante tempo. Uns 10 anos. Muito mais que isso, bem mais que isso. Eu conheço há uns 12 anos. Mas isso é em função do mercado de diversidade dessas redes de produtos que chegam pra gente, né? Então, a gente encontra aqueles molhos tipo a barbecue, a própria fumaça líquida, né? Mas industrialmente falando, é um ingrediente, um componente, um aroma que já está disponível há bastante tempo. Qual que é a vantagem para a indústria utilizar esse produto? Primeiro, porque ela vai receber um produto que tem basicamente a concentração de substâncias que vai cumprir a função de aromatizar, que é o que ela quer, dar aquele sabor diferente. Às vezes a gente tem na versão em pó, às vezes tem versão líquida, porque depende do produto. Tem produto que você não pode adicionar, por exemplo, uma batata dessas que a gente come, esses aperitivos, esses pacotinho de biscoito, né? Então, eles usam o produto em pó, porque às vezes vai junto com um tempero que vai colocar na superfície, né? Então, o produto mais seco vai usar um recurso de uma fumaça em pó. Uma carne, por exemplo, às vezes o produto vai ser mergulhado ali, ele pode ser utilizado a fumaça líquida. Então, você tem uma maior segurança até pela padronização, porque você vai padronizar. Toda vez eu sei que eu vou usar 0,2% desse componente para não sei quantos quilos de carne. Então, existem algumas vantagens dessa aromatização, né? E, então, é um produto que está disponível. Só para complementar que quando eu uso, mesmo que industrialmente ou artesanalmente, eu disponibilizo um produto que foi
defumado pela queima da madeira, eu digo que esse produto é um produto defumado. Quando eu uso o recurso de aromatizar esse produto com a característica de ser um produto defumado, eu digo que é um produto tipo defumado. Então, ele é diferente. Então, se está escrito no rótulo tipo defumado, foi usada a fumaça líquida e desidratado o produto numa estufa. Isso. Ele passa pelo processo ali de cozimento, né? Para caracterizar ele na questão da textura e, às vezes, até complementar a questão da segurança microbiológica do produto. Mas as grandes empresas, acho que quase todas usam tipo defumado, né? Porque a maioria é tipo defumado, e eu já até visitei uma indústria que faz bacon num processo misto. Ela faz a adição do aroma no processo de pincela, ela mergulha aquela manta da barriga, né, do toucinho ali, com alguns temperos, né, por causa da questão do próprio caracterizar sensorialmente o produto, e depois o processo de secagem, finar uma parte pequena, ela coloca no sistema de queima, né, para caracterizar. Mas isso vai estar tudo descrito no memorial descritivo do produto. E a madeira é muito importante. E a madeira é muito importante, né? Então, hoje a indústria tenta fazer isso, até por uma questão de logística dentro da empresa, né? Armazenar madeira, de ter controle sobre o processo, né? A questão hoje do ambiente, né? De sustentabilidade. E você usa fumaça líquida lá na sua cozinha, na sua casa? Você usa? Não, eu não uso, mas eu já consumi, e às vezes compro o produto, que é outra coisa importante. Lá no rótulo, obrigatoriamente, vai estar descrito lá, né? A gente, enquanto consumidor, muitas vezes não tem muito hábito de ler o produto, a gente não sabe o que a gente está comendo, né? Então, assim, a gente muitas vezes preocupa com a questão da validade e está suficiente. Então, se a indústria usa, vai estar declarado no rótulo. Mas aí você pode usar, por exemplo, você dilui ela num vidrinho, num recipiente, e pincela em cima do salmão. Pode. Para poder assar com gosto de defumado. Sim. A quantidade que usa é pequenininha. É muito pequena. Geralmente vem até, dependendo da empresa, todas as empresas obrigatoriamente vão orientar com relação a se pode ser utilizado puro, se ela deve ser diluída. E aí a recomendação é seguir a orientação do fabricante. Mas tem no rótulo. Que tem no rótulo.